Graça, amor e paz. Mais uma vez, é uma honra muito grande estar aqui hoje. Um culto de louvor, um culto de oração, culto direcionado por nós, jovens. Nós, inclusive todos vocês, são jovens, em Cristo, pelo menos. E quando me chamaram para vir aqui hoje, mais uma vez foi aquele pensamento de o que eu vou falar, o que eu vou pregar. E aí, você tem que pregar, você tem que falar, você tem que resplandecer, vamos colocar assim, o que você vive, o que você é ou o que você fez. A gente vai falar um pouco de ser e fazer aqui hoje, mas você tem que trazer isso. E aí, a primeira vez que eu vim aqui, eu falei sobre deserto. E aí, naquele momento eu passava por um deserto. Estou dizendo que acabou, mas eu aprendi sobre aquilo. Te traz coisas novas. O deserto, naquela época, era a faculdade do cristão. E hoje eu separei, o título da pregação é Todos Temos o Chamado. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque eu falo todos temos o chamado. Não é todos temos um chamado. Eu não estou falando, pelo amor de Deus, não estou criticando isso, entendam. Eu não estou falando que se a pessoa canta, eu vou cantar. Não é sobre cantar. As crianças se dão bem comigo. Não é sobre isso. É que todos temos o chamado. Hoje em dia a gente fala sobre chamado, só que a gente está muito associado ao fazer. Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para fazer aquilo. Deus me chamou para fazer aquilo, isso, aquilo. E muito aquilo, né? Mas o fazer, ele torna a obra incompleta se você não for, se você não ser. Deus chamou a gente para ser como Ele. Para colocar aqui, ou melhor, eu tinha anotado aqui, vou falar isso primeiro. Não é qualquer chamado, e sim o. Ou seja, o chamado, ele retrata o plano divino. A gente tem aquela música, o plano da salvação. Então, é esse plano, para a gente ser salvo, para a gente trazer o nosso próximo para a salvação. E começar aqui com 1 Coríntios 1, do 1 ao 2 mesmo, coisa simples. Ele vai colocar isso. Coloquei aqui: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocaram o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Bom, aqui eu trouxe esse versículo especificamente. Aqui eu não sei se o Felipe achou a versão que eu tinha colocado, mas é porque ele fala duas vezes, chamado para ser apóstolo, e depois chamados para serem santos. Deus não chamou a gente por acaso. Ele nos chamou para ser como Ele, para resplandecer a beleza dele. Aqui, é claro que eu comentei que tem a parte do fazer, a gente precisa fazer, é claro, senão a obra fica incompleta. Mas vamos retratar o fazer aqui como 20%. Porque se a gente não for, a gente não ser aquilo, o fazer está incompleto. Eu não posso falar uma coisa, eu não posso estar aqui pregando e em casa eu estar desobedecendo os meus pais. Qual é o testemunho que eu estou dando? Eu não posso chegar aqui, é claro que não é meu lugar de fala, porque eu não sou casado, mas eu não posso chegar aqui, falar e chegar em casa e discutir com a minha mulher, quebrar o pau, falar horrores para ela. Eu não posso fazer isso. Muitas vezes o fazer aqui, ele é um detalhe. Beleza, você entregou um prato de comida para alguém, mas às vezes aquela pessoa não precisava de comida. Porque o alimento ali, você pode ficar muito tempo sem comer, mas às vezes aquela pessoa precisava da sua atitude. Às vezes o que ela queria, que Deus queria que impactasse é a sua atitude e não o seu fazer. É claro, você entregar um prato de comida, você está sendo bom, você está completando o seu chamado. Ou melhor, o seu não, você está completando o chamado. Mas não é isso que Ele quer, é que você seja. Aqui em Mateus 7, do 21 ao 11, a gente tem: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus. Pelo poder do seu nome expulsamos demônios e fizemos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. Aqui, em algum momento, Deus retratou que vocês não fizeram isso? Se vocês repararam isso na palavra, levante a mão, me corrija aqui. Em nenhum momento Ele falou isso.
Então, em nenhum momento ele falou, vocês não expulsaram, vocês não... Cadê? Vocês não fizeram milagres, vocês não anunciaram a mensagem. Em nenhum momento ele fala isso. Mas ele fala no final, vocês que fazem o mal. Ou seja, eles faziam, mas eles não eram. Entende o ponto que eu quero estabelecer aqui com vocês? Não adianta fazer, não adianta falar que faço, não adianta falar, mas o ser. Eu preciso ser como Cristo. Eu preciso que quando a pessoa me olha, eu preciso que quando o Clebinho me olhe, que ele veja a Cristo. Que as minhas atitudes, elas não sejam apenas um menino de 21 anos que está na flor da idade, um monte de ideia passando. Mas não, ele precisa ser de um menino de 21 anos que escolheu seguir a Cristo. Certo? Eu quero que entenda que esse papo de ser, até uma parte que eu vou falar mais no final, mas às vezes o ser, ele... Me perdi aqui, gente, peraí. Perdão, o contrário. O fazer, ele tem que ser uma extensão do ser. Não adianta você bater na mesma tecla, não adianta eu vir aqui todo culto, mexer no som, mexer na mídia, tirar foto, sendo que em casa eu não consigo ler a Bíblia. Não adianta eu vir aqui, ver o culto, ver todo domingo o pastor Rubens batendo na tecla lá e, não assistir. Não adianta, pastor, assistir a isca? Assistir. Mas na verdade você está ali no 3º episódio. Ok, agora que vocês já entenderam o chamado, o que era o ser e não o fazer, eu quero estabelecer com vocês as fases que o chamado pode ter. As fases que o chamado pode aparecer para você. Primeiro, como algo normal assim, você vai ter a convocação. Ou seja, você vai ser chamado para fazer. Deus vai vir de forma tranquila, vai colocar a ideia, vai coçar no seu coração qualquer coisa. Mas aquilo que Ele sabe, que você é capaz de fazer. É claro que primeiro vem a convocação, depois você vai colocar como? A desculpa. Não, Deus, eu não consigo. Não, Deus, não. Ah, não, Deus, mas tem que subir naquele púlpito, eu tenho que pregar para 30 pessoas, mas eu nem dou bom dia para ninguém deles. Aqui o exemplo, eu acho que talvez, eu queria falar dele desde o começo, mas o exemplo mais firme e forte para isso é Jonas. Quando Deus bateu na porta, lá em Jonas 1:1. Jonas 1:1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Aqui, nesse primeiro começo, nesses dois primeiros versos, você pensa, Jonas foi chamado, agora que ele vai, e aí, nossa, vai ser o mover de Deus. Mas não, porque no 1:3, Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Então, ok, beleza, Jonas fugiu e tal, mas esse fugir dele é aquela desculpa que você, às vezes, você passa por alguém no farol, em vez de você falar Deus te abençoe, você só sobe o vidro e vai embora. Às vezes, eu sigo um cara bem famoso até, e aí ele sempre comenta dessa parte do farol, do semáforo, que ele decidiu dar aulas, dar mentorias, porque ele não... Uma vez ele estava no farol, tive um menino que tinha uma ideia ali vendendo, ele pegou o doce, pensou, postou no Facebook, deu uma ideia diferente, e aí veio um cara num comentário e falou, mas você falou isso pro menino? Essa ideia mágica que você teve? Você falou isso para ele? E aí quando esse cara, ele foi até o semáforo, ele já não viu mais. Então ele tinha uma oportunidade, e assim ele falhou. Ele deu a desculpa de que ele estava lá no Bambambam, estava no seu carro, na sua SUV, no seu carro chique de 150 mil reais, e não falou para aquele simples menino que vendia bala. Não sei há quanto tempo foi isso, sei lá, a bala era R$1, 50 centavos. Então, primeiro vem essa desculpa. E aí depois dessa desculpa, aquele ultimato. É claro que quando a gente fala de chamado, é uma linha tênue entre, ok, Deus está me chamando de novo, e aquele, ok, Deus não vai mais fazer esse chamado com você. Porque assim, cá entre nós, Deus não precisa da gente. Se Ele criou céus, terra, mar e tudo que você vê aqui, Ele criou o Clebinho, Ele criou o pastor, Ele criou a Sara, criou a Paloma ali. E você acha que Ele precisa da gente? Você acha que só Jonas poderia chegar em Nínive e falar, vocês vão ser destruídos, se converte. Só ele. Em, milhões de habitantes no mundo, mas só um homem podia fazer isso? Óbvio que não, né? Não era Jesus. Então assim, aquela tempestade que teve no barco com Jonas foi o ponto foi a convocação divina dele. Que ou ele vai, ou ele morre. Porque até mesmo as pessoas no barco já estavam começando a meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, mas
eu não fiz isso. Cada um começou lá, sei lá, a orar pro seu Deus e coisa do tipo. E aí estavam pensando, vou ter que jogar Jonas do barco. Não quero fazer isso, mas vou ter que jogar. Acaba que no final vocês conhecem a história. Ele é jogado no mar, mas porque Deus deixa e coisa do tipo. O peixe pega ele. Mas não é esse ponto. É o ponto da decisão. O ponto de que você foi chamado, você deu a sua desculpa, mas e agora? E se Deus te confronta de novo? É claro que nesse ponto, por isso que eu estou trazendo esse tema, todos temos um chamado, o chamado, que foi o que Deus trabalhou comigo nos últimos meses. Eu tive uma ideia para a gente modificar a mídia aqui, um projeto, e aí eu simplesmente passei ele adiante. Cheguei, brinquei, acho que o Fabrício nem entendeu a ideia até hoje, mas falei, vai ser assim, esse assado, o que você acha? Não, beleza, vamos fazer e tal. Só que é aquela animação do vamos, e acabou. Faz 3 meses que a ideia foi. E aí no encontro, teve encontro faz, sei lá, 3 meses e meio. Eu estava ali orando, pedindo, abençoa isso, abençoa aquilo. E aí Deus fala, ei, e aquela ideia que eu te dei? Eu, Senhor, não, passei para frente, vamos aí, tudo mais, tudo certo. Aí vocês veem a audácia da criança, né? Falando com Deus ali, passei para frente, o chamado do Senhor me deu. E aí ele bateu no seguinte ponto. Eu até acho que falei isso para o pastor Rubens, onde a gente estava conversando. Ele fala, eu dei o chamado para você. Eu não dei o chamado para o Fabrício, para o pastor Rafa. Não, eu dei o chamado para você. A ideia que eu coloquei, a ideia que eu alimentei, está no seu coração. Aqui entra um ponto bem, uma linha tênue, que é, ele deu o chamado para mim e eu sei como ele quer que faça. Se eu passar para outra pessoa, não vai sair da mesma forma. Por quê? Porque ele entregou o chamado para mim. Não adianta eu dar a desculpa de, não, Senhor, peraí, eu não consigo, eu não posso. Porque assim, concordemos aqui comigo que ele não erra. Então se ele passou o chamado para mim, quem tem que realizar? Eu. Aqui, e aí a última fase do chamado aqui é a conclusão. É onde Deus te dá a autoridade para falar, para fazer. Agora sim entra o fazer. Porque assim, você foi igual ele. Você está resplandecendo a santidade. Então tecnicamente não é mais você que está ali fazendo, é ele. Quando Jonas chegou na cidade, não foi ele que converteu milhões de pessoas, milhares de pessoas. Eu me perdi aqui na Bíblia, não lembro quantas pessoas ela fala. Foi Deus. Foi Deus que falou, convertam, senão eu vou destruir a cidade. E aí todos se converteram. Mais uma vez, não foi um homem, não foi Jonas. Entre milhares, não foi um, mas foi ele. Foi Deus que fez isso. Aqui já entra mais uma parte de conclusão, uma palavra bem rápida até, não sei muita coisa. Mas quando Deus me deu esse chamado, Ele pontuou que era eu que tinha que fazer. Mas eu não sabia onde Ele quer chegar. E é nisso que eu quero pontuar aqui para conduzir a história. Por que Ele chama a gente? Porque talvez o Febinho, ele pode chegar, o testemunho dele, a história dele, ele pode chegar onde eu não posso. Ele pode falar abertamente de um assunto que eu não posso falar. Ou seja, eu até separei, ele estava brincando com o Matheus. Matheus é meu amigo, a gente tem muito tempo de caminhada. E aí a gente sempre conversa coisas do tipo. E assim, para mim ele entende muito de carro. Então quando a gente está conversando, fala de carro, fala isso, eu pergunto para ele. Vamos dizer que ele é a minha referência de carro. Quando eu comento alguma coisa, tal carro, isso, aquilo, é para ele que eu pergunto. É a minha, vamos dizer, a referência, isso. E aí, quando eu estou conversando com alguém, não sei, eu preciso conversar com o vizinho aqui do outro lado da rua. Graças a Deus o vizinho vem aqui na igreja. Aleluia. Mas eu preciso, sei lá, e o vizinho está mexendo no carro. Eu não entendo de carro. O que eu vou falar pro vizinho? Ah, bonito carro, né? 4 rodas. Bom, tem step? Pô, legal, hein? Manual? Bom. O que eu posso falar? O que eu posso agregar para ele, para que ele veja Cristo em mim? Nada. Porque o que eu entendo de carro, talvez, não vai ajudar ele. Mas se o Matheus chegar, falar, pô, tal carro, tal ano, pô, legal. O irmão já vai ver que, pô, dá para se abrir melhor com esse irmão. Talvez esse primeiro contato seja só um bom dia, boa tarde, pô, legal. Mas e os próximos contatos? E quando ele falar, Deus tocar no coração dele, ele fala, irmão, vamos ali para a igreja, vai ter um evento de jovens, olha só que legal, pô, vai ter um evangelismo aqui na rua, vamos participar? E aí, é nesse pequeno ponto que Deus chega.
Porque a partir do momento que você chegar, que você ser autoridade num assunto, Deus vai te usar, porque aí não vai ser mais você, vai ser Ele. Então, quando a gente é chamado, que a gente dá desculpa, assim, é raro às vezes que a gente não vai dar desculpa, porque está em nós, o pecado está na gente. Então a primeira coisa quando virar é você. Você vai falar, não sou eu, é Ele. Não, é você, não é Ele. Mas quando Deus chegar, tocar no seu coração, faça. Somente quando você sentir que você não consegue fazer, quando você sentir lá no fundo e falar, não sou eu, é você sim. Porque não é mais você, é Deus que vai tocar no coração da pessoa. E aí, eu trouxe 2 exemplos, assim, bíblicos, não vou ler passagem onde eles estão, mas são exemplos bons, e assim, eu gosto de falar desses caras em específico, porque para mim eles são exemplos de fé. José, ele não sabia o que aguardava ele, mas ele confiou no plano. Ou seja, ele foi vendido pelos irmãos, estava até na isca que o negócio do pastor falou, ele era rico, foi vendido como escravo, ele tinha mordomia, e do nada estava no lixo, vamos dizer assim. Ele foi preso e depois ficou para reinar. E aí o plano aqui, o plano divino, era porque lá na frente, 40 anos depois, que ele já fosse o governador estabelecido, ele viria e salvaria o povo dele, o povo de Cristo. Entendeu como nada é por acaso? Entendeu como Deus não te chama hoje, mas não é para amanhã. É talvez para daqui a uma semana, talvez para daqui a um mês, talvez para daqui a um ano, talvez para daqui a 10, talvez daqui a 20. Não sabe. José passou 13 anos até chegar ali, começar a cumprir o plano de Deus. Outra pessoa aqui, eu tinha até separado uma frase, que é Abraão. Abraão, quando ele saiu da sua parentela, ele não sabia para onde ele ia. E sabia mal e mal quem o acompanhava. Mas ele sabia quem guiava ele. Ou seja, ele foi chamado. Ele deu desculpa? Provavelmente deve ter dado, mas o pessoal não registrou isso, né? Deixar ali. Mas ele sabia quem acompanhava, e por isso ele decidiu ir. É claro que aqui são exemplos de pessoas, são os patriarcas, são pessoas extremamente grandes, vamos dizer assim. Mas eu estava pensando esses dias na Bíblia aqui, não sei se eu cheguei a comentar com a minha mãe. Deus mostra, traz essas pessoas. Tiveram pessoas que seguiram o plano à risca desde o começo? Tiveram. A gente tem, sei lá, vou usar um exemplo de Elias. Seguiu o plano à risca, estava ali. Teve uma coisa assim? Teve, mas 90% ok. Mas ele usa essas pessoas com pequenas falhas, vamos dizer assim, para mostrar que nenhuma relação está a salvo. Uma vez, eu não lembro com quem conversando, a gente estava conversando e essa pessoa me falou que o pecado, ela não vem de montanha. Você não está andando um simples dia e aí vem uma montanha e te derruba. Não, ele começa com uma pedrinha, que você tropeça, não consegue equilibrar e cai. Entende isso? A gente fala de Davi, a gente fala de grandes patriarcas por aí afora, mas todos eles falharam em algum momento. É claro que essa falha, não estou julgando, falando coisa do tipo, mas essa falha serviu para mostrar que Cristo estava com eles, que eles foram reerguidos. Em algum momento, se você falhou, Deus vai te ajudar, mas você precisa deixar Ele trabalhar primeiro em você. Porque às vezes, como eu coloquei aqui, por que Ele te chama? Porque mais uma vez, você pode chegar onde eu não posso. Talvez a sua palavra, o seu testemunho, a gente tem 2 testemunhos aqui muito fortes na igreja, não preciso até falar de quem são, mas que, toda vez que eu ouço, eu choro. E são testemunhos assim que você olha para a pessoa, você não dá nada. Até não, eu vou falar assim, o testemunho do Valmir e do Carlinhos. Cara, eu choro no testemunho do Valmir, é muito forte aquilo. Muitas coisas aconteceram e ele decidiu seguir Jesus. Então, aquela ideia, a vida que ele viveu, eu não posso usar como exemplo, mas outra pessoa que viveu algo parecido, pode. Porque ele passou por coisas, as pessoas passaram por coisas, e vocês veem o Valmir aí hoje. Você olha para o Valmir, você não fala o que ele fez. Certo? Mais uma vez aqui, eu falei do plano que Deus deu no meu coração, que eu fui chamado a atenção no encontro, e aí resolvi gravar e coisas do tipo. Em breve aí, sigam as redes sociais. Mas quem ele vai impactar? Eu não sei se eu vou chegar a editar esse vídeo ou coisa do tipo, eu não sei se eu vou entregar ele, não sei se eu vou postar no YouTube, não sei se eu vou fazer isso. Mas Deus pediu para fazer. Ou seja, eu vou seguir o plano. Eu sei o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas ele pediu. E a gente já concordou aqui que ele não erra. Então se ele falou, vai de A até B,
eu vou odiar até abrir. Porque eu não sei se eu vou editar, ou talvez a simples ideia que eu comentei com alguém em algum lugar trouxe essa pessoa para Cristo. Eu não sei. Talvez esse pequeno detalhe, esse pequeno comentário que eu falei, que eu soltei com essa pessoa, pode ser que impacte alguma coisa. Pode ser que, não hoje, é claro, porque a palavra, essas coisas, essas atitudes, elas vão entrando como semente. Como o pastor já comentou aqui várias vezes, uma árvore demora muito tempo para crescer. Então, é lógico que, falei hoje, amanhã não surtiu efeito. Na semana que vem, não surtiu efeito. Uma goteira, quando começa em casa. Todo mundo aqui tem casa? Todo mundo sabe. Não é chuá, pedra bateu na caixa, tudo caiu. Não, começa com uma gota, aí depois vem outra gota, mais uma gota. Passou 3 anos, aí tá lá aquela infiltração bonita, toda preta na parede branca. E aí, para finalizar assim, é uma coisa bem rápida, Deus colocou bem pontual no coração, foi essa do porquê Ele te chama, que é em Efésios 1:4, ele fala: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus, não apresentarmos diante dele culpa, por causa do seu amor por nós. Ou seja, é para sermos santos, é para vir e anunciar a palavra dele a todas as vidas. Todo aquele que crê e for salvo, será salvo. Esse é o plano que eu comentei lá no começo. Esse é o nosso chamado. Então, a partir de hoje, eu sou só uma criança, tenho 21 anos. Mas eu peço para você que quando você fala, eu não tenho nada na vida, não tenho chamado, não tenho nada o que fazer. Mas você tem o chamado. Deus te escolheu no ventre da sua mãe, antes de você ser essa pessoa que você é hoje, essa pessoa abençoada. Deus te escolheu. Quando Ele te pedir algo, faça, porque aquilo pode ser que não mude a sua vida. Eu não sei se esse vídeo que eu vou editar vai mudar a minha vida, muito pelo contrário, tem um monte de coisa para fazer, vai mexer na agenda, mas eu sei que ele vai impactar alguém. Eu não sei se esse vídeo tá bom, eu não sei. A gente pegou, eu mandei pro pastor várias referências de como podia fazer, saiu igual? Não, mas eu sei que ele vai edificar alguém, porque o simples fato de a ideia não foi minha, a ideia foi dele. Tendo isso, fomos chamados para ser, não para fazer. É claro, tem que fazer. A gente não pode ver o irmão andando na rua ali com um monte de sacola e não ajudar ele. A gente tem que fazer, mas primeiro a gente tem que ser. A gente tem que ser o exemplo, a gente tem que ser o reflexo dele. A gente, quando a pessoa pisar no nosso pé, você acabou de comprar aquele tênis bonito, maravilhoso, e a pessoa vai lá e pisa no pé, aquela bota que a pessoa usa para fazer a obra. Então você vai abraçar a pessoa e falar: glória a Deus, meu irmão, que Deus te abençoe. E aí, para finalizar, até se o pastor já quiser, o chamado, ele não tem idade. Lucas, você fala isso porque você tem 21 anos, você tem a vida toda aí pela frente, mais 50, 60, sei lá, até Cristo voltar. Ele não tem idade, porque a partir do momento que você está em um lugar e você acredita em Cristo, você pode ser usado por Ele. Mas eu sou recém-convertido, eu estou seguindo a Cristo faz 1 mês. Não importa, porque semana passada você pecava, nessa semana você não peca mais. Semana que vem você vai dar o exemplo da sua primeira semana. Porque, de novo, aquela pessoa que te via pecando, ela vai ver que você mudou, que agora você faz diferente. E quando a pessoa souber o que é aquilo, ela vai querer também. E agora, isso que eu estou falando, não está nem aqui, porque aqui já acabou faz meia hora a palavra. Mas quando aquela pessoa vê o que te enche, o que te faz feliz, o que te faz completo, não é só o fazer, sim o ser. O que te completa, o que faz você andar na rua sorrindo sem ouvir uma música. Elas vão querer fazer parte disso, elas vão querer ser isso, elas vão querer transmitir isso. Porque eu não sei vocês, mas o amor de Deus é lindo, maravilhoso. Ele completa cada coração que vem. E era isso a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês tenham aprendido.